Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. De novo, hoje estou sem a Beatriz, que ela está focada nos estudos lá junto à Universidade de São Paulo para melhorar o nível da qualidade dos podcasts que a gente grava para vocês, tá bom? Então hoje eu tenho um convidado muito especial, mas antes de falar dele, não deixa de deixar o joinha, dar 5 estrelinhas no Spotify, compartilhar com os amigos, para a gente continuar fazendo esse trabalho super bacana para vocês. Espero que estejam gostando, by the way. Estamos aqui com o Diego Simon, ou Diego, como você quer que eu te chame? Tem gente que fala Simon, fala que é pros chiques. Simon, pode me chamar de Simon, de Diego, você escolhe. Muito bom. Simon, vamos lá. Conte pra gente quem que é o Simon no Largo da Batata, Faria Lima, onde quer que seja. Perfeito. Bom, falando do profissional, né? Mas assim, porque no pessoal eu tenho 2 filhos, sou casado, tenho 42 anos, já fiz um monte de coisa, 15 anos no ecossistema de startups, mas eu venho como alguém que empreendeu, que atuou como consultor, atuou como executivo, e eu acabei me desenvolvendo muito no marketing B2B, em fazer essa conexão, em como trazer vendas para a empresa, como fazer isso com poucos recursos, como desenvolver do zero um negócio. Então, eu poderia dizer que isso se tornou a minha especialidade ao longo dos anos. Muito bom. O tema aqui que a gente vai discutir é como montar um marketing B2B sem grana, né? Isso aí. Essa é uma das grandes dores das startups. E eu queria começar a agenda com você, Simon, falando da sua história do Viva Real, que você foi um dos fundadores do Viva Real. Sim. E fiquei sabendo aí pela Rádio Peão que você trabalhava no home office e conseguiu visitar mais de 1.000 clientes. Sim. Né, para implementar a estratégia de marketing de guerrilha para chamar a atenção desses clientes e eles se tornarem faturamento para Viva Real. Exato. Qual foi essa estratégia? Como que você fez essa estratégia para falar com 1.000 clientes trabalhando remoto, 100% remoto? Então, dando um pouco de contexto, né? Isso a gente está falando de 2009, 2010, 2011, já há 15 anos. E foi num momento em que, por falta de recursos da própria startup, a gente estava começando. Eu era a única pessoa no Brasil, os meus sócios estavam na Colômbia e nos Estados Unidos. E eu tinha que abrir o mercado cortando mato na foice, aquela coisa de vamos abrir o mercado. E eu tinha que, para o Viva Real, trazer... É um portal de imóveis, eu tinha que trazer imóveis para dentro do portal, visitar as imobiliárias. E não tinha recursos no momento nem para a equipe, e muito menos para um escritório. Não era uma época ainda de muitos coworkings. Mas, então, por pura necessidade, eu montei um coworking em casa. Aliás, um home office em casa, não um coworking. E nesse home office, que era uma despensa que eu passei a usar, era pequenininha, de lá eu prospectava as imobiliárias, fazia as visitas. E eu dei muita sorte em alguns aspectos, porque o mercado imobiliário era muito presencial, gostava das visitas, até hoje ainda é muito assim. Mas todo dono de imobiliária falava, passa aqui e vem aqui na empresa que eu quero para te apresentar, vem aqui tomar um café. E ninguém nunca teve a ideia, ou quase nunca teve a ideia, de me fazer uma visita no meu escritório, que era na minha própria casa. Mas basicamente, 15 anos atrás, trabalhar no home office não era algo bem visto. Era, na verdade, um sinal de algo de fundo de quintal, algo improvisado, né? Muito bom, interessante. E aí, falando um pouquinho de desenvolvimento do produto, a Viva Real foi uma inspiração de um negócio lá de fora, né? Sim. De onde que foi a inspiração? A gente poderia dizer aquela palavra, era um copycat de alguns portais nos Estados Unidos, na Europa e na própria Austrália. As principais inspirações foram o Zillow e o Trulia nos Estados Unidos, que são os 2 portais líderes lá. Hoje são uma mesma empresa. E a gente se inspirou muito neles, posso dizer assim, mas de certa forma o produto foi muito baseado no que já era feito em outros países. Então foi um copycat, mas que já era validado esse formato de portal imobiliário nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Austrália. E eram países em que já existia um líder de mercado que já tinha dominado e no Brasil não. Então, de certa forma, a gente falou, vamos ser esse líder que domina no Brasil, né? Muito bom. E aí, nesse sentido, a gente estava até falando com o fundo de Venture Capital no episódio anterior, que a gente falava, como que o empreendedorismo se desenvolveu no Brasil, e a gente falou um pouco de empreendedores que pegam ideias de outros países e trazem para cá. Sim. E não é necessariamente você ter que fazer igual, né? A gente deu até o exemplo do Rap, do Dropgift, são empresas que eu fiz o copycat do Rap aqui na Rocket e acabou não dando certo e eu fiz um estudo e a gente identificou isso. Como que vocês fizeram para adaptar o produto lá de fora para a realidade brasileira? Como que você fez a pesquisa para coletar feedback dos usuários aqui? Perfeito.
E depois que você coletou, como que foi para tomar a decisão para implementar ajustes no produto? É preciso lembrar, e aí eu falei, você falou das 1000 visitas, né? Então, centenas de visitas eu fiz sozinho ainda, fiquei 1 ano e meio sozinho trabalhando em São Paulo, e à medida em que eu fui contratando a equipe, eu ia treinando a equipe e ia fazendo essas visitas. Mas se a gente pegar os ajustes no produto, tecnicamente, e na oferta comercial, eu fiz muito mais ajustes na forma como eu estava vendendo e no formato do que no produto em si, na tecnologia. Então, eu fui com o portal como estava desenhado. E aí, nesse sentido, eu acho que a simplicidade do Copycat, a simplicidade do classificado online, do marketplace que a gente estava criando, ajudou muito. Porque não tinha muito para onde inventar. Para o consumidor era uma homepage, você colocava os dados, tinha os resultados e depois você via o detalhe do imóvel e poderia gerar o lead ou não. Então, essas customizações eu levava, de certa forma, no gogó, no sentido de passava as oportunidades de melhoria para a equipe e, se possível, eles iam melhorando ali no produto. Porém, o que eu adaptei muito e mais adaptei foi o formato do negócio, o modelo de negócios. E essa é a parte que não dá para tropicalizar, aliás, não dá para trazer exatamente igual. E eu tive que tropicalizar e adaptar ao mercado local. No caso, começando por São Paulo e depois levando isso para as outras cidades. Então, eu posso dar um exemplo. A forma, quanto eu ia cobrar, qual que era o produto que eu estava vendendo? Era uma publicidade no portal, mas eu cobro por anúncio, eu cobro por mensalidade, é um valor por mês, é por lead. Tem várias formas de fazer isso. E essa validação, ela se deu de uma forma não científica, poderia dizer, porque era só eu que estava fazendo isso no primeiro momento, mas foi baseado numa amostragem grande de empresas com quem eu conversei. Então, quando eu criei os preços, eu já tinha uma boa noção de como os concorrentes cobravam, quanto custava, quais eram as condições, onde estavam os pontos fortes e fracos de cada concorrente. E isso eu fiz esse estudo nas próprias conversas, né? Perfeito. Então, você não fez nenhum formulário. Então, o que eu pude perceber é que a primeira coisa que você fez foi fazer a interação tete a tete com o cliente mesmo. Tete a tete. Então, conversando. Não sei se isso foi feito com perguntas padronizadas, né? Você fazia sempre a mesma pergunta para o mesmo cliente para fazer comparar, ou foi no sentimento mesmo, na medida que você ia soltar uma pergunta diferente, que o cliente falasse, ele respondeu de maneira diferente. Foi interessante porque eu tinha uma forma estruturada de pensar, mas eu não fiz de uma forma estruturada de chegar com formulário, com algo do tipo. Uma comparação que eu faço, eu sempre ia então tomar um café com o dono da imobiliária, eu agendava, fazia ali um agendamento, ia, e nesse processo de conversar com o dono da imobiliária, eu me comportava como quase que um repórter. Eu me comportava como... e basicamente eu ficava perguntando sobre a empresa, deixava aquele potencial cliente à vontade para falar de si. E até tem uma história interessante aí, mas literalmente eu fui repórter em vários casos, porque nós tínhamos um blog nos Estados Unidos, em inglês, e esse blog... O Brian, né, co-founder do Viva Real, ele teve uma ideia, ele tinha muitas sacadas para ajudar. Ele falou, vamos entrevistar os principais, vamos trazer para o blog e aí você prospecta, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei as maiores imobiliárias de São Paulo e comecei a convidar para ser entrevistadas no blog. E eu ia na própria imobiliária, eu gravava, não tinha vídeo, nada. Essa entrevista era traduzida depois para o inglês. A gente produzia o artigo, publicava no blog lá, e aí, coincidência ou não, grande parte dos nossos clientes, dos mais, assim, com os quais a gente tinha uma relação mais profunda, começaram dessa maneira. Então, como eu usei muito que eu digo assim, eu fiz umas 12 entrevistas, mas eu acabei adotando isso de fazer as perguntas na reunião comercial. Então, eu chegava, eu não falava, eu me apresentava, mas eu não falava de mim, eu ficava perguntando. Me fala da imobiliária, qual que é a sua história, qual que é o teu maior desafio, e os portais estão usando quais são... E eu ia fazendo essas perguntas, eles me davam todas as informações que eu precisava, e aí eu me habituei a fazer a reunião comercial assim. E aí eu tinha muita informação que eu não cheguei a tabular de uma maneira mais científica, como eu falei, mas eu tinha uma noção, eu sabia quanto custava o concorrente, qual era o formato, onde que, no caso era o Imóvel Web, o Zap, os outros portais, eu sabia o ponto fraco e o forte de cada um,
numa visão de alguém que está falando com o mercado, mas com a cabeça de founder de falar, tá, então vamos mudar isso, isso e isso na forma como a gente está construindo, né? E esses convites para pessoa ser entrevistada para ir para o blog, converteu em cliente? Converteu. Eu diria, eu acredito, eu vou me lembrar, mas assim, praticamente, eu acho que todos se converteram em clientes. Se não foram de forma imediata, porque eu costumava fazer um free trial, eu dava um período, 3 meses de graça, um período para poderem utilizar. Então, todos os que foram entrevistados, aliás, teve um que demorou mais, fechou depois de uns 2 anos, mas todos eles, a maioria, foram se tornando clientes, porque não só estavam satisfeitos com o portal, ganharam um período para experimentar, mas aí tem uma questão que eu aprendi, que é o relacionamento com a marca, que nesse caso estava personificado em mim, que era o founder lá falando no tete-a-tete. Sim. Então, ele estava se relacionando com o Diego do Viva Real, e isso fez muita diferença na hora de converter as vendas e de renovar essas vendas também com o passar do tempo, né? Então, você empreendedor que tem um podcast, você pode usar o seu podcast para adquirir novos clientes, convidando seus clientes para um bate-papo como esse, né? Exatamente. O podcast, o blog, o canal no YouTube. Tem muitas formas de fazer isso e, eventualmente, não necessariamente algo que vai ser publicado, mas quero fazer uma pesquisa com você. Então, tem formas de fazer isso. Nesse caso, foi um bom chamariz, eu diria, para falar com as pessoas mais difíceis, que eu tinha dificuldade em acessar. Mas, no geral, eu tive uma boa receptividade de quererem saber mais da minha empresa, porque, no caso dos portais, era interessante que o mercado tivesse opções, né? Eles queriam saber, conhecer o que tinha de novo chegando no mercado, né? E legal que essa estratégia muitas vezes é de graça, né? Então, por exemplo, no podcast a gente está aqui com essa estrutura, mas você pode montar um podcast de casa hoje, fazer online e já gera esse efeito, né? Tem muitas formas de você fazer isso e, eventualmente, eu vou gravar um conteúdo para a minha rede social, para o meu LinkedIn, eu vou publicar no Instagram, dependendo do mercado onde você atua. E é interessante lembrar disso, mas o empresário, eu estou pensando aqui no B2B, né? Mas o empresário ele tem muito interesse em falar da própria empresa, falar de si, falar da empresa. Então, você deixar essa pessoa à vontade para falar, e se você tiver essa plataforma para isso, funciona muito bem. Não quero me adiantar, mas os eventos, o convite para palestrar num evento que você está organizando é uma forma excelente de você trazer um prospect. É uma forma excelente de você trazer para um painel seus principais clientes para conversar. Então, se utilizar desse ganha-ganha, que vou trazer o meu cliente ou o meu potencial cliente e vou dar holofote também para o meu cliente, né? Agora a pergunta de milhões, hein, Simão? A gente está falando de eventos. Eu sou founder de uma startup, não tenho budget para organizar evento. Maravilha. Como eu faço para me inserir em eventos, organizar eventos sem ter budget e poder trazer esses prospects que a gente acabou de falar? Eu vou contar o caminho das pedras. Agora, confia em mim, tá? Confia aqui, confia no pai. Eu vou falar... eu vou falar coisas óbvias e as pessoas às vezes falam assim, mas não, isso aí é óbvio, isso eu já sabia. Não, mas eu vou contar o que eu fiz e aí você pode pensar no seu caso. O que eu fiz no Viva Real? Então, essa da estratégia que eu falei de entrevista era uma. Outra estratégia que eu percebi muito rápido era que fazer uma venda consultiva era melhor do que fazer uma venda em que eu estava expondo o meu produto. Então, era melhor eu entender as dores e me portar como alguém que estava dando conselho para o meu cliente. E aí, disso nasceu um lado mais educador, que eu percebi que era necessário no mercado imobiliário, que era, poxa, eu percebi que os meus clientes não sabiam de marketing, que a minha persona, meu ICP, né, o meu cliente ideal, o dono da imobiliária, era um corretor de imóveis muito bom de vendas, que se tornou um gestor de imobiliária, que se tornou um dono de imobiliária. Então, muitas vezes não tinha o conhecimento do marketing ou do digital. Falei, poxa, eu preciso educar o meu cliente e a equipe do meu cliente. Então, comecei com treinamento para o meu cliente. Peguei a imobiliária, montei uma palestra, um treinamento e fui treinar a equipe de corretores. Tinha 12 corretores, fui lá, tive feedback dos corretores, do pessoal, e aí levei aquele treinamento, gostaram, fui adaptando, fui melhorando. E aí o que eu posso dizer é algo para ser repetido à exaustão quando você está sem dinheiro. Por quê? Você pode, então, ir treinando os seus clientes. Na época eu fazia isso presencialmente, hoje em dia você tem o digital, tem outras formas, mas... Então, eu ia treinando os meus clientes. Isso, depois, no futuro, virou a forma de fazer onboarding de cliente quando eu tinha equipe. Mais que isso, essa palestra... E aí é a parte da consistência, né?
Eu fui numa imobiliária e esse dono de imobiliária gostou muito, me convidou. Ele gostou do conteúdo, eu mostrei para ele, abri o laptop, mostrei, tenho palestra aqui. Ele falou, eu sou um dos diretores do Secov, e que é o sindicato, né, é um sindicato no setor imobiliário muito importante. Ele falou, a gente vai ter um evento no dia tal, vão ser 200 donos de imobiliárias aproximadamente. Você não quer montar lá uma palestra, fazer um evento? E aí a palestra, eu fui convidado, primeiro para dar uma palestra, e segundo ele falou assim, você não quer já fazer a curadoria, já montar? Eu montei 3 horas de evento, que estava sendo oferecido na sede, custos todos por eles, o público eles levaram, e tudo que eu fiz foi levar um conteúdo de qualidade. E aí, acho que está o segredo de milhões aqui. Além dessa consistência, entender profundamente as dores do público, quem é meu público, quais são as dores, e agora eu vou me comportar como um expert em resolver essas dores. Então, para o meu público ali, eu falava de algo muito focado nas dores do dono da imobiliária. E aí, dessa forma, eu comecei a fazer um certo nome, né? Não era só um palestrinha, um founder palestrinha, mas eu estava fazendo palestras para o meu público. E essas palestras eu comecei a ser convidado nos eventos do setor e a falar. E a partir disso se originou uma estratégia de eventos do Viva Real. Mas eu fiz dezenas de palestras em eventos do setor sem gastar R$1. Sendo convidado para palestrar nos eventos do setor. Então, e é uma jornada, né? Porque você começou assim, vou dar um treinamento aqui para ver se cola. Você pegou um espaço provavelmente que você tinha ou de algum parceiro. Falei, posso usar o espaço aqui para dar um treinamento? Foi na própria imobiliária. Exato. Você pegou o parceiro e falou, posso dar um treinamento? A imobiliária falou, treinamento é de graça? Era de graça quando você começou? Eu fiz de graça, sim. Você fazia de graça. Na XP, eles tinham essa estratégia também. Quando a XP começou a bombar, eles iam para XP Educação. Então, pegava o espaço, dava palestra, depois eles começaram a cobrar, Sim. né? Mas antes não cobrava, ia lá, educava e virava cliente. Então eu dava para os clientes, nesse caso, cliente novo, eu estava dando palestra para eles. E aí você vai montando uma base que vira uma comunidade, Sim. né? Com o tempo, você fideliza essa comunidade, a comunidade engaja com você. Exato. Provavelmente isso deve gerar mais exposição para outros players, que foi o diretor da Secov, que você acabou conhecendo, e falou assim, cara, você não quer apresentar no meu evento? Aí você já foi pro passo 2. Sim. Foi passando de fase, né? Começa com aquela fase pé de barro, vamos ali, Sim. mão na lama. Depois falou, opa, fui convidado, tô começando a virar alguém aqui na festa, né? Exato. E aí depois você já deu um outro passo de ir pro camarote, que é basicamente montar seu próprio Agora é o nosso próprio evento, né? Exatamente. Pô, muito legal. Mas foi algo muito nessa linha mesmo de... Aí você pode pensar, poxa, deu sorte, falou com o cara que era diretor. Mas aí que tá, não é só a sorte, mas assim, eu fiz várias palestras em vários locais, e aí falei com ele, e a partir dessa... E aí a consistência da entrega vai abrindo as portas de um lugar para o outro. Mas eu acho que o ponto aí eu não fui o melhor palestrante do mundo, mas eu posso dizer que eu fui o melhor do mundo para o meu potencial cliente e entender a dor dele e fazer uma palestra focada na dor, em resolver a dor. Então, eu não estava ali só para vender portal imobiliário, eu estava explicando o que era marketing digital, o que era o básico, o que era site, blog, e por acaso a minha solução era um dos pontos para resolver. Então, o meu cliente, o meu potencial cliente, no meu posicionamento, me achar o melhor do mundo e resolver a sua dor, né? Então, acho que é isso. Exato. E passando um pouquinho para crescimento de escala, que virou um dos grandes cases aqui no Brasil, você chegou a liderar aí a expansão, abrindo 8 novas filiais do Viva Real Sim. em 9 meses. Exato. Então, praticamente todo mês você abriu uma nova filial. Exato. Quais que foram os maiores desafios de marketing nesse processo, durante essa fase de crescimento, e como que você conseguiu superar esses desafios? Perfeito. Algo que foi muito interessante, e isso foi depois essa expansão nacional, foi em 2012, a primeira que foi atacada, que foi depois da Series A. Então, no Viva Real, a gente expandiu, né, a equipe em São Paulo, uma equipe comercial, essa equipe treinada, fazendo vendas, conquistamos algumas centenas de imobiliárias clientes em São Paulo. E a partir do momento em que o modelo estava bem validado, e aí é um momento de falar, chegamos no FIT, Product Market Fit, tem o PMF, um momento muito difícil assim, de precisar, mas teve uma hora que a gente falou, opa, chegamos num modelo replicável aqui, tanto é que ajudou a atrair o investimento na sequência, mas eu estava com todo um formato de prospecção e de conversão desses clientes, de retenção validado em São Paulo, e agora tinha a expansão nacional. Então,
eu peguei o aprendizado que eu tive aqui, primeiro sozinho, depois com uma equipe pequena, depois com um gestor, e nós replicamos isso nas demais cidades. Como? A gente começou uma estratégia de eventos presenciais nossos, e esses eventos tinha pouco recurso no caso da startup, mas tinha feito a Series A e tinha algum recurso. Mas eram eventos que, por exemplo, custavam 10, 12 mil reais na época, e que eu procurava trazer de volta em patrocínios, porque eram eventos gratuitos para o nosso público, era para trazer o público do mercado imobiliário. Eram eventos com conteúdo também caprichado, assim como essa palestra era feita no Capricho, o evento se apropriou daquela dor macro que era preciso vender imóvel na internet, né? E isso muda em cada empresa, em cada mercado, mas o evento se apropriou disso e falou, opa, o nosso evento ensina você a vender imóvel pela internet. Vem cá, tem conteúdos. E aí a gente criou uma máquina de fazer o quê? Né? De chegar na cidade, abríamos escritório físico na época, contratava um gerente comercial, equipe comercial, fazia um evento naquela cidade, convidava o mercado imobiliário local, levava conteúdos que a gente já tinha, convidava palestrantes locais. E aí esse playbook de eventos foi desenvolvido também com muita tentativa e erro, mas sempre procurando melhorar a versão, subir a régua. Então, primeiro evento, Salvador, legal. Segundo evento, BH, fizemos o evento. Então, a cada escritório, a cada mercado que a gente ia, tinha um evento, teste gratuito, por 3 meses pelo menos para aquele mercado, às vezes 6. Isso dava tempo para o marketplace ter os imóveis e poder gerar tráfego e leads. E a partir disso, então, nós fomos fazendo a expansão nacional. Então, de certa forma, a gente encontrou um motor de arranque, uma forma de arrancar o motor de cada cidade, replicando aquilo que tinha sido feito em São Paulo. Né? E aí, dessa forma, a gente conseguiu fazer um crescimento que depois, e aí já, depois de uma Series B, entraram novos executivos na empresa, expandiram para mais cidades. Então, criou todo um modus operandi da empresa que acabou impactando em toda a criação da forma de vender no comercial. Os hunters e farmers na época não existiam, certas coisas surgiram depois, como SDR, outras. Então, hunter e farmer, quem entrava no atendimento, depois no suporte e assim por diante. Mas eu achei que foi fundamental fazer numa escala menor, geográfica, nesse caso, no nosso negócio, e depois aplicar um Ctrl-C, Ctrl-V melhorando. Né? Muito legal você trazer essa evolução, que você pegou o início da Viva Real até a saída, né? Você ficou até a venda. Sim. E a gente vê na literatura, pelo menos na academia, que não necessariamente o mesmo profissional ele consegue acompanhar o crescimento da empresa. E você me trouxe que você começou ali no home office, começou a fazer tudo, era tudo sozinho. Depois você falou que veio com pequenos times. Depois veio a Série B. E aí começou a crescer, trazer os executivos e tal. Como é que o Simon fez para se manter na empresa, liderando a empresa, sem ter sido atropelado por outros executivos, que é super natural acontecer, ou aconteceu de ser atropelado? Me conta um pouco como que foi você como profissional nesse contexto. Bom, primeiro acho que um ponto importante, né? Eu continuei como sócio, como acionista até o exit, que foi em 2020. Porém, eu saí da operação muito mais cedo. Em 2014, eu comecei a criar uma startup, na verdade era um produto dentro do Viva Real chamado Viva Decora, que depois se tornou a segunda startup, a partir de um spin-off. Mas eu poderia dizer que sim, eu fui atropelado no meio do caminho, porque nesse processo de crescimento muito acelerado, existem vários desafios. E um deles, né, então nós éramos 3 co-founders, eu, o Brian e o Thomas, e 3 generalistas num primeiro momento. Mas a partir do momento em que a empresa escala nessa velocidade, você tem lugar para o CEO ser generalista, mas cada executivo é expert na sua área. E aí foi um momento em que eu estava me dividindo, né, em várias frentes. Um executivo passa a tocar o comercial, um executivo passa a tocar o financeiro. Então, nesse processo, eu me vi num determinado momento sendo aquela voz da divergência internamente, mas querendo defender uma forma de fazer startup, de construir, e a gente vai lá e faz, uma maneira intuitiva de decidir, mas que eu vi, e depois eu acho que com a maturidade, com o passar dos anos, eu percebi que tem um melhor dos mundos aí, que é juntar aquela maneira mais pensada,
estudada no MBA, aquela maneira com critérios, tomada de decisão, e juntar com a intuição, juntar com outras frentes. Mas eu posso dizer que eu evoluí até um certo ponto junto com a empresa, e aí eu não sei dizer até onde eu poderia ir na operação, mas em determinado momento eu fui alocado, fui convidado a fazer algo diferente, né? E então, eu acho que é importante e não é fácil esse processo, porque existe uma tendência, é um viés nosso, cognitivo talvez, de olhar para os nossos sucessos e pensar, opa, esse mérito é meu, e aí o outro fala, não, você deu sorte. E aí os meus erros eu falo, não, mas aqui eu dei azar, e aí alguém pode falar, não, mas é culpa sua. Então, parece meio estranho, né? Mas esses vieses cognitivos, eles podem, de certa forma, levar a posições de conflito em que founder versus executivo, founder versus VC, estão em pontos diferentes, estão discutindo com formas diferentes de pensar, né? Então, eu acho que... Mas é um processo doloroso, muitas vezes, para o founder se afastar do negócio que construiu. Sim. E admitir que, poxa, é melhor eu fazer outra coisa, por exemplo, né? Sim. E é super natural. Isso tá em literatura científica. Já falamos várias vezes disso aqui no nosso podcast. Agora, vamos falar um pouquinho de marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é um negócio que popularizou muito nos últimos anos, né? A gente viu até a prática do copywriting, Sim. Tem várias... E agora a inteligência artificial está tratorando no marketing de conteúdo. Como que uma startup pode se preparar para abordar o tema de marketing de conteúdo, né? De ter um marketing de conteúdo de qualidade sem ter recursos? Perfeito. A gente está num mundo de informação plena, onde você olha na internet tem informação e 10 anos atrás, quando se falava de inbound, logo no começo, era algo muito novo. Poxa, faz um e-book, faz um conteúdo rico, faz uma newsletter e assim por diante. Houve, com o passar do tempo, acho que uma saturação, de certa forma, em conteúdo em algumas frentes, mas eu posso dizer que o problema não está na técnica, está na aplicação em alguns casos. E aí eu quero voltar no ponto que eu falei de ser especialista em resolver problema para o seu cliente. Eu acho que na estratégia de conteúdo, principalmente de uma startup que não tem muito recurso, ela pode acabar se perdendo, às vezes, em falar de conteúdos muito diversos e aí acabam fugindo muito do seu core business, de certa forma. Mas esses conteúdos, eu acho que de uma forma ou de outra tem que conversar com soluções, com entendimento de problemas para o ICP, para aquela persona da marca, para aquela persona da empresa. E eu acho que, então, por exemplo, eu vou fazer um blog ou conteúdo para as mídias sociais, eu posso, vamos pegar aqui, conteúdo para fundadores de startups. Eu posso fazer conteúdo extremamente variado e falar de muitos aspectos. Mas se eu estou vendendo uma solução X, eu posso cercar mais o domínio de onde eu vou falar e aí eu consigo concentrar mais os esforços, né? E o que eu diria nesse caso é que o formato da palestra que eu citei, o formato de você fazer um evento ou de soltar mesmo um e-book hoje em dia muito direcionado, muitas vezes vai valer mais do que uma série de micro conteúdos espalhados. E aí eu acho que, resumindo o conceito nesse caso, eu gosto de pegar essa dor macro e a partir dela quebrar o que são os conteúdos menores, mas está tudo relacionado. Tem um guarda-chuva que está relacionando de volta com aquele mesmo tema, com aquele mesmo assunto, eu acabo voltando. E aí eu acho que o que eu posso dizer, então, para quem está com pouco recurso, aplique nos canais que fizerem mais sentido e concentre, foque os temas que você vai abordar para que sejam relevantes para o seu público. Maravilha. Boa dica essa aí. E aí, Simão, falando um pouquinho de geração de leads, você teve a oportunidade de ser a grande máquina de geração de leads do Viva Real por um time de vendas, né? Então, você precisava listar os imóveis e você precisava gerar uma audiência, bastante gente interessada no seu produto para poder delegar também para o seu time de vendas. Quais ferramentas você utilizou? Como que você fez? E como garantir um processo eficiente de geração de leads com o menor custo possível? Perfeito. Aí é preciso lembrar que nesse caso do marketplace, era um marketplace B2B2C. Então eu tinha o lado do consumidor procurando o imóvel e do outro lado o anunciante, no caso a imobiliária, anunciando os imóveis ali. Eu estava à frente do marketing B2B, no caso então trazer os imóveis.
o marketing B2C, que eu acompanhei muito de perto também, era tocado principalmente por um único canal, que era SEO, aparecer bem no Google. E quem era responsável era o Thomas, que cuidava da parte técnica de SEO, com a equipe de desenvolvimento. Então, quando o site foi montado, a engenharia do site já foi toda montada para o Google, já foi pensada para isso. E na época, isso era um grande feito, né? Quando eu falo na época, 2009, 2010, os nossos concorrentes, um deles estava otimizado para 2 palavras-chave no Google, que eram imóveis e imobiliárias, que tinham otimização para 2. E aí a gente veio como um trator com um site que, claro, a gente foi validando, mas com um site que tinha uma estrutura dinâmica que, à medida em que eu colocava imóveis em novos bairros, em novas cidades, em que eu trazia, né, e o meu trabalho era esse, trazer os imóveis, o site automaticamente ia se indexando no Google, a gente tinha boas práticas de Google, e aí, no final das contas, a gente passou a ter um site, então, que estava trazendo um tráfego orgânico muito grande, e aí passou a fazer parte da nossa estratégia ter um grande volume de imóveis, maior que o dos concorrentes, muito com base no que os nossos mentores, e principalmente um desses mentores, nos passou: olha, marketplace é oferta e demanda, Sim. Consolida a oferta, consolida a demanda. Falou, coloca imóvel. E aí tudo que a gente pôde fazer para... também os demais aspectos de SEO ali a gente foi fazendo. E parte desses aspectos estavam comigo. Por exemplo, parte importante de SEO está no site ser relevante, nos links, apontando de alguma forma, apontando para a gente. E aí entra algumas estratégias, mas eu fechei muitas parcerias de conteúdo, parcerias com associações, com sindicatos, e aí, a partir dessas parcerias, a gente conseguiu estabelecer e ranquear melhor no Google ao longo do tempo, de uma forma muito orgânica também, e muitas vezes usando das mesmas estratégias que eu estava falando antes. Um evento, por exemplo, que era publicado, a landing page no nosso site, todo mundo linkando para a landing page, todo mundo linkando para a minha palestra que estava ali no site, coisas do tipo. Mas o que eu poderia dizer é que no lado B2C e no B2B, a gente encontrou canais que escalaram. E no caso do B2C, o canal que escalou primeiro foi o SEO. Então, foi muito baseado em SEO. E no B2B, foi essa estratégia de eventos e um pro-inbound, um proto-inbound. Era um inbound quando nem existia esse termo ainda. O HubSpot foi cunhado depois, mas que era montar a base de e-mails, mandar newsletter e fazer isso. Mas então, a gente validou os dois lados com um canal. E aí, nessa hora, a gente ficou pronto para escalar. Muito bom. Agora, trazendo um pouco o tema de cultura, que é um dos temas que você mais gosta de falar, né? Fiquei sabendo, o passarinho me contou aí. É que gostar de falar, eu gosto de falar. Mas eu gosto de falar especialmente de cultura. Mas você é um entusiasta de cultura, né? Sim. E aí, como que você vê a relação de cultura da empresa relacionada com marketing e como que isso pode ser um diferencial para startup frente à concorrência? Perfeito. Bom, primeiro eu vou começar por um conselho para o meu amigo startupeiro, tem a sua startup e está pensando, a minha cultura é especial, eu quero manter essa cultura e quero lembrar de uma coisa, é um erro que eu cometi, mas a cultura ela evolui junto com a empresa. Então, quando você tem uma cultura com uma empresa com 3 pessoas, depois tem 5, 10, 50, 100, essa cultura ela precisa ir evoluindo e se adaptando. Eu estou começando pelo conselho porque um dos choques que acontece é justamente, poxa, você contratou um executivo que veio de uma empresa maior e aí tem uma cultura diferente, uma forma diferente, só que tem coisas que a empresa precisa manter na sua essência e tem coisas que ela precisa mudar, na verdade, para ir para o próximo passo. Então tem que tomar cuidado como founder para não se incomodar com as mudanças e falar, poxa, tá diferente do que eu fazia. Antes eu pegava, ia lá, visitava o cliente e resolvia. Então lembrar que a cultura ela evolui. E eu gostaria de trazer uma analogia que eu aprendi no livro Entregando Felicidade, Delivering Happiness, do... Sim, Toshie, né? Exatamente. E ele fala no livro sobre cultura, porque a Zappos foi um exemplo maravilhoso e no Viva Real era um exemplo para a gente de construção de cultura, mas tinha uma coisa que ele falava, e eu estou tentando me lembrar se foi no livro dele, mas eu fiz um workshop lá nas Zappos também, mas ele falava que a cultura e a marca, o branding, mas a marca e a cultura são duas faces de uma mesma moeda.
E então a empresa ficou muito mais poderosa, de certa forma, tem uma marca e uma cultura fortes quando a marca e a cultura estão alinhados nos seus valores, naquilo que está comunicando para o mercado e naquilo que está fazendo dentro de casa. Então, essa consistência e essa também, eu diria que esse é um conselho, né? Como eu falei, é um tema que eu gosto, evitar erros comuns. Eu aprendi que, para mim, não existe uma cultura certa e uma cultura errada. Mas errado quando se trata de cultura é não ser coerente com a cultura que você prega. Então, a cultura, você pode falar, poxa, esse aqui não só se preocupa com o número, esse aqui é muito mole na hora de liderar, esse aqui é assim, é assado. Você pode julgar a cultura alheia, da empresa alheia, mas eu acho que o principal é a coerência entre a mensagem que é enviada e aquilo que é a realidade do dia a dia. Então, não é você mostrar uma coisa para o mercado, e até como marca empregadora, né, que foi um conceito que cresceu muito, sim, você é o expert, mas a marca empregadora não pode ser tão diferente assim do que é o dia a dia, né? Sim. Então, eu acho que a coerência, a consistência da marca em conjunto com a cultura, eu acho muito importante. Então, por eu ter tido esse lado... Eu tive o RH, eu acompanhei o RH nos primeiros anos, né, junto com o marketing ali. De certa forma, eu usava das ferramentas, mas para o lado de dentro. Vamos fazer... Era palestra aqui é treinamento. Aqui, então, de certa forma, a gente... Eu utilizei muitas ferramentas no RH e no marketing e, de certa forma, teve essa conversa dentro da startup, né? Muito bom. Simon, Viva Decora, você é o fundador da Viva Decora. Sim. E você teve a oportunidade de fazer um exit, uma venda para Duratex. Sim. Qual que foi o principal aprendizado para você nessa jornada de coisas positivas e coisas negativas dessa jornada como empreendedor sob a ótica de marketing, né? O que você fez de marketing que você fala, putz, talvez eu deveria ter feito de uma forma diferente, ou não, putz, aqui eu acertei em cheio, foi soco no estômago e eu devo repetir sempre essa prática para dar certo. Perfeito. Bom, contando o final da história, mas eu posso contar a história toda. De qualquer forma, eu fiquei 6 anos construindo a Viva Decora, e aí trouxe outros co-founders, a gente montou a equipe, começamos desenvolvendo dentro do Viva Real. Depois de 3 anos lá dentro, o que era para ser um produto se tornou uma startup, negociei um spin-off com o Viva Real, saiu do Viva Real, Duratex fez um investimento na Viva Decora. Então teve todo um processo, eu passei 6 anos, né, nessa operação do comecinho até o exit em 2020. E nesse caso, eu diria que se trata de um case de sucesso, de aprendizado. É um case de sucesso para mim, não só por falar, opa, mais um exit para conta, olha que legal, mas se deu em circunstâncias muito diferentes e também, em termos de expectativas, eu parei, de certa forma, no meio do caminho, né? Eu estava construindo algo e 2020, que foi o ano em que a Viva Decora foi vendida, a gente já sabe que não foi um ano fácil para muita gente, mas a forma como eu estruturei o negócio desde o começo, a estratégia que eu adotei e que foi a forma como a gente foi construindo, se demonstrou bastante arriscada no momento em que bateu uma pandemia. A empresa, que era um marketplace de decoração, a empresa ainda não tinha break-even, tinha uma equipe, tinha planos arrojados ali de expansão. Então, eu construí certas bases para o crescimento que dependiam do influxo de capital. Porém, eu falhei em coisas básicas, e aí eu posso comentar um pouco nesse básico, né? Mas, primeiro, onde que eu acertei? Eu, como alguém de marketing, que tive ali o B2B, que eu amo, e aí o B2C, que também eu acompanhei muito o valor do SEO e outras frentes. Então, eu me foquei muito nos primeiros anos da Viva Decora em construir os canais de marketing, em fechar as parcerias, em trazer para a Viva Decora tráfego de consumidores, em trazer profissionais, em trazer produtos. Só que eu me esqueci de uma parte que no Viva Real... Lembra que eu falei de copycat, né? A gente trouxe algo... A Viva Decora também era um copycat, só que era de um player chamado House, nos Estados Unidos. E era um formato muito menos... comum, era um formato muito inovador, que era um portal de conteúdo que vende produtos e serviços. Então, era um portal, era uma revista de decoração e com vídeos e com posts que também vendia os produtos no marketplace. E o que acabou acontecendo, né? Eu acho que resumindo o aprendizado nesse caso,
eu me foquei nos canais, em crescer, pensando, legal, eu tendo canais orgânicos, e aí muito na escola americana de antigamente, do Vale do Silício, constrói o tráfego, depois você se preocupa em monetizar isso direito, cria os produtos. Eu acabei indo por essa linha, porque o marketplace, nesse caso, exigiria muito mais investimento em tecnologia, porque no Viva Real era um classificado online, eu não participava da transação. Então era mais simples, de certa forma, a tecnologia. Só que para um portal de conteúdo em que eu ia fazer a conversão da venda de produto e serviço por meio de quem chegava pelo conteúdo, isso requeria uma engenharia, AI, algoritmos. Assim, o investimento em tecnologia era muito maior do que eu estimei inicialmente, do que eu imaginava. E aí, o que acabou acontecendo foi... Imaginem a cena, em 2020, eu tentando fazer um round. Na época, eu estava tentando levantar alguns milhões de dólares para uma startup que estava com mais de 10 bilhões de visitas mensais, estava com... Ou seja, os canais de marketing bombando. Porém, as fontes de receita não estavam escalando conforme o previsto. E eu estava indo com uma tese arriscada, então, para o mercado para captar investimento, que é, olha, não está dando certo ainda porque eu tenho que investir mais em tecnologia, mas vai dar certo. Então, acho que, resumindo, o aprendizado nesse caso foi validar a fonte de monetização desde o primeiro momento, desde o D0. E, de certa forma, eu fui colocando receita de publicidade, outras formas, mas o que era para ser o core business, no plano final, que era o marketplace, eu poderia ter começado, por exemplo, com o e-commerce. E eu não fiz o e-commerce no começo. Sim. Então, eu acho que aí morou um grande aprendizado, porque acabou impactando em não conseguir levantar o round em 2020 durante a pandemia. Tese era muito arriscada. E aí, nesse cenário, a Duratex fez a proposta e adquiriu a Viva Decora naquele momento. E foi, então, aquela coisa que eu pensei, poxa, tinha gás para fazer mais, tinha tanta coisa por fazer, mas aí é preciso admitir... Olha, chegamos onde foi possível chegar e fiquei muito orgulhoso daquilo que foi construído. Tinha uma equipe muito fantástica ali construindo com a gente e foi aí que finalizou. Então, é toda uma história para falar. Tenha um produto, né, para ser monetizado e, nesse caso, tenha sócios complementares que estão construindo os pilares básicos, né? E ficou faltando uma parte importante ali do negócio. Né? Senhoras e senhores, a gente está chegando ao final do nosso episódio aqui do Venture Fellows Podcast, mas antes de terminar, aquela pergunta clássica. Sim. Simon, as pessoas que estão saindo daqui precisam sair aprendendo alguma coisa. Então, na verdade, a pergunta viraram duas. Boa. Primeiro, o que você deixaria de conselho para os empreendedores ou pessoas que querem trabalhar em startup? Que eles deveriam sair desse episódio sabendo. E segundo, se você tem recomendação de livro, ou série, ou podcast, ou artigo, ou qualquer coisa que você julgue ser relevante para a nossa audiência. Perfeito. Bom, vamos lá, alguns aprendizados. E olhando do ponto de vista do founder, mas aí com o viés do founder do marketing, do founder de vendas, do founder que vai trazer... de novo, entenda profundamente o público que você está atendendo, mas é muito fácil pensar isso na teoria, mas assim, é entender profundamente mesmo, no sentimento, no emocional e no racional. E quando eu estou falando do B2B, não subestime isso, porque quem está comprando é uma pessoa física e são várias pessoas físicas no seu cliente envolvidas no processo. Só que cada um tem a sua própria agenda, suas próprias preocupações. E a tua solução você pode estar vendendo de uma forma muito racional, só que o que está impactando é mais emocional para o teu cliente. Então, é o cliente que está preocupado com o budget, está preocupado em bater meta, com o seu OKR, está preocupado com o chefe na orelha. É isso que você tem que pensar, essa é a tua persona para quem você está vendendo. Né? E então, entender profundamente o cliente faz com que você consiga construir bem o teu produto, a tua startup, a tua solução. Mas o que eu proponho aqui você, mais que isso, você monta toda a sua estratégia de conteúdo, de canais de marketing, ao redor também dessas dores e desses conteúdos que você tem. Então, tudo você faz girar ao redor disso. E o posicionamento para o teu público, para o teu cliente, é muito focado. Eu resolvo essa dor, eu resolvo esses problemas para você. Então, como startup, eu poderia dizer isso. Conhecer muito bem, conhecer profundamente, desenhar o produto, mas tem muita coisa que não dá para desenvolver a tempo, não tem recurso. Desenvolva o conteúdo, desenvolva o relacionamento, desenvolva outras formas, mas de atender teu cliente na dor, nem que seja na educação.
E a partir disso, então, você vai criando então, uma comunidade de pessoas que estão encantados com a tua marca, encantados com você, founder, que está aí e está ali conversando, e está ali no tete-a-tete, está criando relacionamento com os clientes. Então, tem a solução, tem a monetização, que é muito importante, tem os canais para que você consiga expandir isso e fazer isso de uma forma que seja econômica. E cuidado, aí o conselho que eu deixo do meu lado é cuidado com as teses muito arriscadas que vêm de fora. Hoje eu olho de uma forma mais pragmática, teses mais simples e adaptar de uma forma mais conservadora no Brasil, porque a gente tem muito menos acesso a capital aqui. As empresas aqui têm que gerar caixa antes, então tem coisas aí que a gente precisa olhar com carinho. Alguns livros... Para quem gosta de cultura, o Delivering Happiness, que o nome em português eu acho que é Satisfação Garantida. Isso, Satisfação Garantida, isso aí mesmo. Satisfação Garantida, eu gosto muito. Pode indicar o livro que está aqui? O Lado Difícil das Situações Difíceis. Esse livro é maravilhoso para founders. Esse livro aqui é para você ler a cada ano ou dois, a cada round que você captar. Vai reler, vai dar uma olhada, porque são decisões muito difíceis e é muito difícil para o founder... se separar o emocional do racional. Então, eu acho que é um livro que traz muito critério na hora de pensar as coisas, o que é melhor, mas lembrar muito disso, né? A cada etapa da tua startup, as necessidades mudam, você tem que mudar e se adaptar, de certa forma, a isso. Eu vou sugerir depois alguns livros ou até alguns... vídeos e materiais que possam ser interessantes, mas para quem quiser se aprofundar na parte de marketing B2B, eu diria que hoje tem pouca literatura mais específica no que se refere a marketing B2B focado em parcerias, em eventos. Então, tem bastante conteúdo, acho que, de marketing de conteúdo, mas é algo para... Fica até uma oportunidade aí de algo que pode ser desenvolvido, né? Mais conteúdo falando desse marketing B2B. Talvez eu poderia chamar mais raiz, mas brincando, um marketing de conteúdo, um marketing B2B que se pega na essência e aí a gente vai adaptando com os canais, né? ABM, vamos usar AI, vamos usar todas as ferramentas, mas voltando nessa essência, dor, como resolver a dor e aí focar o marketing nisso, né? Excelente, Dr. Simon. Muito obrigado aí pela sua presença. Agradeço, é um prazerzaço. Espero encontrar você em vários eventos aí, porque para mim você é o cara dos eventos que conheci nos eventos, né, da Latitude. Então, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, não esqueça do joinha, a inscrição, compartilhar e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Valeu.